Quem tem esse devocional aqui? Tem uma coisa que aconteceu aqui que eu não sei o que é, que é uma pontualidade que eu fico assustada. Comigo, porque eu faço ele. Eu agora estou aprovando o de 2027. Hoje mesmo aprovei alguns, porque já está na editora. Nós vamos lançar em setembro o novo. Só que esse livro aqui, gente, eu lembro que eu estava viajando em abril, fazendo uma viagem que eu estava gostando tanto, estava tão feliz, e eu estava fazendo as malas para vir embora. E aí eu abri o devocional para fazer aquele dia de manhã, e estava assim, às vezes é difícil voltar. Eu falei, tá repreendido? E hoje, muita gente me marcou com o devocional de hoje, que é não olhe para trás. Muita gente me marcou, me chamou, mandou foto pelo WhatsApp, falando que como Deus falou. E eu falei sobre a mulher de Ló. Que ela não somente olhou para trás, mas ela parou para olhar para trás. É isso que eu quero dizer para você, que quando você olha para trás, você para. E algumas paralisações da nossa vida são porque a gente olha para o passado. E deixa eu ver esse livro aqui, tá? Esse aqui eu posso doar. Deixa eu ver se tem anotação minha. Esse aqui eu trouxe lá da minha casa. Gente, tem anotação minha aqui. Peraí, deixa eu ver se vocês podem ver. É que às vezes eu falo umas coisas aqui. Não dá. Pega um novo lá pra mim, esse aqui não dá. Pega um novo lá pra mim. Pega um novo que eu vou dar um novo aqui, tem coisa ali muito íntima. É porque assim, ó, eu trouxe de casa e esse aqui tem um espaço para escrever. E realmente, eu escrevo. Só que o devocional desse ano eu vou dar um spoiler. Eu falei assim, Senhor, como que vai ser? Será que eu tenho palavra ainda para construir? Gente, porque é 365 mensagens. E é o segundo. Tem o bordô, o laranja e o próximo. Aí, eu falei, Deus, e agora? E numa noite, orando, clamando, o Senhor falou, vocês vão mergulhar em Provérbios 365 dias em 2027. Então nós vamos fazer um mergulho em Provérbios. Eu peguei versículo por versículo. Tinha coisa que realmente dá vontade de não colocar, mas a gente teve que colocar, tipo a mulher que é rixosa. Eu entrei em crise, eu falei, não tem um homem rixoso não aqui. Mas foi saíram devocionais muito lindos, muito profundos. E agora está nos finalmente. E ele está muito bonito. E a gente vai fazer o lançamento dele lá na Bienal, em São Paulo, dia 4 de setembro. Se alguém é de São Paulo aí que está assistindo online, se alguém vai estar por lá, em São Paulo, dia 4 de setembro. E vai ser tão bonito porque a Vitória vai lançar o livro dela, eu vou lançar o devocional e o Telmo vai lançar um livro dele para pastores. Oh, meu Deus! Oh, glória! O livro da Vitória ficou muito lindo também para essa geração, para as meninas mais jovens. Ó, tá aqui, esse aqui não tá escrito. Aí você escreve, tá? Calma, gente, calma. Calma. Como é que é? Olha só, tem alguém de aniversário hoje? Vem cá você. Gente, ó, tem lá. E sabe o que eu descobri? Tem gente que começou em setembro. Tá quase acabando, né, gente? Mas setembro, Deus te abençoe, feliz aniversário. Amém? E eu trouxe uma palavra para nós hoje, que eu vou entregar rapidamente. Mas é que eu estou muito animada hoje, eu estou muito feliz, porque eu voltei. Glória a Deus estar aqui, nessa atmosfera, naquilo que Deus está fazendo, nesse lugar, que traz vida dentro da vida. E as pessoas falavam assim para mim, pastor, o meu sonho é um dia ir lá. Gente, eu ficava tão emocionada quando eu ouvia isso. Porque às vezes estão assistindo online. Eu estou aqui com elas no chat, tá, gente? Vocês estão online, eu vejo tudo o que vocês escrevem aqui. E elas falavam para mim, pastor, um dia ainda eu vou lá. Eu vou estar lá naquele lugar. Tem gente planejando as férias para estar aqui em setembro na conferência. Então, vai ser muito lindo o que Deus vai fazer. Mas eu tenho uma palavra para nós, como igreja, uma palavra diretiva para nós, que é, para de olhar para trás. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Não olhe para trás. Quando você olha para trás, você paralisa.
Alguém aqui tem dificuldade quando se encerra um ciclo e se inicia outro? Tem dificuldade? Você tem dificuldade de trocar o seu pedido no mesmo restaurante que você que pede sempre a mesma coisa? Você sabia que eu dizia assim, ó, eu não gosto disso. Mas eu nunca nem tinha provado. Como que eu posso dizer que eu não gosto disso? Eu provei uma comida que eu falei assim, eu nunca vou botar isso na minha boca. Vou até dizer o que é. É carpaccio. É aquela carne crua cortada bem fininha. Eu falei, nunca vou comer isso, jamais. Daí uma amiga minha falou, vou te levar no melhor carpaccio da cidade. Eu falei, ai. Eu disse, não, mas lá eu vou pedir uma salada. E chegou, ela falou, por que você não prova? E é uma delícia. Então, por que eu não provava? Porque eu estava apegada ao que eu já estava acostumada. E dá uma cutucada aí e diz assim, ei, Deus vai te tirar desse comodismo, hein? Vai tirar. E eu queria ler com vocês Isaías 43, 18. Vamos lá. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Aleluia. Casa cheia. Tão lindo ver daqui de cima uma mulherada apaixonada por Jesus. O que acontece nessa reunião, fica nessa reunião, né, gente? Eu ministrei no retiro de casais em Gramado, com os casais aqui da igreja. E aí, os homens, pastora, eu nunca tinha visto tu ministrar. Pastora, eu vou começar a me disfarçar, botar uma peruca lá para a reunião de mulheres. Eu falei, não precisa disfarçar não, pode ir lá. Só depois tem que resolver com o teu pastor. Vamos lá, nós vamos ler Isaías 43, começando pelo versículo 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Porque até no deserto eu vou abrir um caminho e vou abrir também riachos no ermo. Dá um glória a Deus por isso. Aleluia. Em outra tradução diz assim, não vos lembreis das coisas que passaram, nem considerei as antigas, e eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis, eis que porém um caminho no deserto e rio nos ermos. Tem um detalhe aqui nesse texto que quando eu fui ler, Deus não está dizendo para Israel apagar a memória, porque eu não sei como que foi o seu passado, como é que é a sua história, mas não despreze não, porque ela é importante para aquilo que Deus vai fazer à frente. O que o Senhor está falando é assim, só não paralisa no que tu passou. Passou, tu aprendeu, agora segue um caminho. E eu achei tão magnífico isso, porque é tão lindo quando você não vê um versículo isolado, mas você vê antes desse versículo, se você lê Isaías 43, o Senhor, Ele está relembrando as vitórias de Israel. Ele está dizendo assim, lembra que eu abri o mar vermelho? Lembra que os inimigos vieram e todos eles morreram porque... Ele está dizendo assim, Israel, lembra de tudo que eu fiz? Lembrou, né? Mas agora eu não quero mais que você considere as coisas antigas. Aí a gente pensa assim, quando a gente fala assim, não olhe para trás, olhe para o seu passado. A gente, com certeza, 99,9% das pessoas que estão aqui pensaram nas coisas ruins. Não é verdade? Daquela surra que você apanhou, que a sua mãe jura de pé junto que nunca te bateu. Do primeiro bullying da história que foi meu, né, que eu apanhei de bullying. O dia que eu falei que eu apanhei de bullying, ela assim, filha, não conta. Falou, contar, eu falei. Com certeza você pensou talvez numa traição, num abandono, numa coisa talvez que te traumatizou lá atrás, né? Porque a gente coleciona aí uns traumas. Mas, olha que incrível, Deus está falando assim, Ele não estava falando do passado ruim. Ele estava falando das grandes obras que Deus havia feito. E sabe qual é o nosso maior problema com Deus? É a gente apegar as coisas boas que Ele já fez.
Vou te contar uma coisa interessante. Você pode ter 3 meses de guerra difícil. De perseguição, de coisa ruim, de luta na empresa, de luta de doença com o filho e tal. E aquela guerra, 3 meses difícil, horrível. E você pensa, não vou aguentar. E você aguentou, venceu, tudo certo. 1 mês de coisa boa, você não lembra mais nada dos 3 meses. Inclusive, você fez votos nos 3 meses. Senhor, eu prometo dar o testemunho lá na igreja. Você está aqui com a cara bem de pau, não dá testemunho nenhum. Ai, Senhor, o Senhor sabe, né, Pai? Eu quero dizer para você que aquilo que é bom é muito mais poderoso daquilo que é ruim. Você pode ter 3 meses de guerra, mas 1 mês de vitória já faz você esquecer todas as guerras. Porque às vezes o inimigo, ele troca de bastão. Já percebeu que tem demônio que troca de bastão com outro demônio? Vem um demônio da crise financeira. Aí você está lá e tal, paguei a última conta, venci. Aí o demônio, vem cá amigo, outro, agora é da doença, pega, vai. Está repreendido. Hoje eu falei, Senhor, corrida de bastão de demônio aqui na minha casa não. Se não é uma coisa, é outra. Quando você vence uma guerra, você já está com outra guerra para enfrentar. Mas às vezes, 1 mês de vitória, você já esqueceu tudo que você passou de guerra. Porque aquilo que é bom é muito mais poderoso que aquilo que é ruim. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Agora, eu queria que você lembrasse quantos livramentos e quantos feitos o Senhor já fez na sua vida. Quero que você lembre agora. Lembra de onde Ele te tirou, dos milagres que você já viveu, dos livramentos do Senhor. Ele está falando assim para você, eu não quero mais que você considere isso. Eu não quero mais que você coloque isso como que eu sempre vou agir assim. Ele falou ali antes, ele disse assim, porque eu abri o mar vermelho, mas agora ele está prometendo fazer um caminho no meio do deserto. Vai ser diferente. Se às vezes você está falando, Senhor, mas eu quero que o Senhor abra o mar. Filha, na tua guerra não tem nem mar. Você está no meio do deserto. Entendeu? Às vezes a gente quer fazer um mar acontecer porque o Senhor fez daquele jeito. E eu quero que o Senhor faça de novo igual como foi. E o Senhor falando, eu estou fazendo uma coisa nova. Será que você não percebeu ainda? Se você ficar olhando aqui, apenas para aquilo que eu fiz ontem, talvez você não vai conseguir perceber o que eu já estou fazendo hoje. Foi o que aconteceu aqui dia 14 de maio. Eu enchi a minha boca para os filhos dessa casa, da Abapai. A Abapai vai fazer 12 anos esse ano. Mas antes de a Abapai existir, nós pastoreávamos. Nós já tínhamos sido levantados. E muitas coisas lindas aconteceram lá atrás, né? O mar vermelho se abriu. E para mim, eu falei para o Telmo, a Abapai é linda, é maravilhosa, a gente está vivendo outro tipo de vitória, né? É algo estrutural, as pessoas, é quantitativo, né? A gente vê o social, a gente vê as coisas. Às vezes eu me assusto, eu chego aqui e não consigo me acostumar com o que Deus está fazendo aqui, de tão lindo que é o que nós estamos vivendo aqui. Mas eu ficava olhando para trás, dizendo assim, mas aquele dia lá no sítio, lá na presença de Deus, acho que a gente não vai mais viver aquilo. E eu não conseguia perceber que Deus já estava querendo fazer algo novo aqui. No dia 14 de maio, quem estava aqui no dia 14? Saímos daqui embriagadas com a presença de Deus, eu não sei. Aquele dia Deus fez uma das coisas mais fortes que eu já vivi com Ele, de experiência com Deus, foi dia 14 agora de maio. Para Ele me dizer, não considerei as coisas antigas, eu estou fazendo algo novo. Será que você ainda não percebe? Não compare a nova fase com a fase antiga. Não tente obrigar Deus a agir da mesma maneira. Posso ouvir um amém? E Ele fala assim, será que vocês não percebem? Às vezes o novo de Deus já começou, mas os nossos olhos ainda estão procurando o velho. Eu vi muito isso nessa conferência agora. Porque a equipe de mídias veio assim, pastor, é porque você já está tudo pronto. O presbitério, ficou tão lindo. Tipo assim, Criciúma, Betânia. Tipo assim. Aí eu falei, Deus, mas será que... E eu estava com incômodo. Foi lindo que nós vivemos em Betânia, mas Deus quer fazer algo novo.
E para tomar uma decisão, ouvindo a voz de Deus, Ele me deu exatamente essa palavra. E eu percebi o quanto nós podemos limitar o poder de Deus nas nossas vidas. Porque estamos nos apegando a coisas que o Senhor falou, passou. Já era. Já foi por um tempo, foi maravilhoso por um tempo. Mas agora eu estou fazendo uma coisa nova. Ai, vamos lá. E eu queria falar alguns aprendizados que eu tive desse texto. Lá na varanda, anotando. Não vos lembreis das coisas passadas. A palavra hebraica aqui, ela não significa perder a memória. E tipo assim, ai, não posso me lembrar. Não, não é isso. Ela significa assim, ó, não fica preso no que aconteceu lá atrás. Eu não estou falando só de coisas ruins, eu estou falando de coisas boas. Ai, naquele tempo, né, que a gente ficava embaixo do pé de jabuticaba, pegando jabuticaba. Ai, aquele tempo era tão legal, porque a gente, pois aquele tempo passou. Outro dia alguém aqui na igreja falou assim para mim, ai, quando a abinha, né, porque eles chamam, porque nós tivemos vários pavilhões até chegar aqui. E tem a abinha que é o primeiro pavilhão alugado. Cabia 350 pessoas. Não, né? E se entupia, né? Aí ficava gente de fora. Aí outro dia uma aqui, né? Ai, que saudade da abinha. Eu falei, tá repreendido, irmão. Não tenho saudade do que passou, não. Foi por um tempo, agora vamos seguir para frente. As pessoas que têm longevidade, inclusive, e que elas crescem, são inteligentes, elas não ficam presas ao passado, isso limita a mente. Psicologicamente falando, que eu tenho uma psicóloga lá na minha casa, a gente vai ficando o quê? Vai atrofiando. Para, não atrofia. Diz assim, ó, Senhor, seja livre na minha vida, Pai. Quero surfar na tua onda. Quero andar, quero viver o que o Senhor está construindo para mim, fazendo para mim. É não construir a vida olhando constantemente para trás. Agora, existe uma diferença normalmente entre ter um passado e viver nele. Muitas pessoas, inclusive, aqui já foram perdoadas por Deus. Já foram restauradas por Deus. Mas continuam vivendo no passado. Ela tem que contar uma história triste. Eu achei tão bonito, eu estava conversando com uma pessoa que eu gosto muito dela. E eu já tenho uma caminhadinha com ela. Estamos, acho que completando nosso primeiro quilo de sal juntas. E quando a gente começa a conversar, um dia ela vai e me conta uma história. Ai, um dia aconteceu isso comigo. Eu falei, nossa, eu não sabia. Porque eu acho tão legal, ela não trouxe o histórico dela. Já viu que tem gente que parece, não, para fulana me conhecer, vou contar o meu histórico. Aí você diz assim, fulana, vamos lá, música triste, pá. Em 1854, quando eu estava sentada. Gente, as pessoas não têm paciência. E outra coisa, você já não é mais aquela pessoa. Você já é outra pessoa. As transformações de Deus na nossa vida são verdadeiras. Então você não precisa ficar voltando naquela história. Aí uma irmã me perguntou assim, ela tem um passado difícil e tal. Ela está conhecendo novos amigos e tal. E ela perguntou assim para mim, tu acha que eu devo assim compartilhar com eles? Eu falei, acho que não. Porque não tem nada a ver, já é uma coisa resolvida. Não vai influenciar em nada. Eu acho que tu deve seguir a tua vida. Agora, se tem alguma coisa, não tem nada, então segue. Numa hora talvez que vai caber você contar, você conta. Estão comigo? É muito mais leve do que você imagina. Então não fica considerando. E outra coisa. Você já viu nos interiores, tem muito isso, que é as trilhas. Inclusive, a Serra do Rio do Rastro, que tem 12 km, eu acho, né? De serra, eu acho, mais ou menos isso. Que é próximo aqui. Ela foi feita por uma trilha, né? De bois e tal. E com pessoas que levavam lá para cima da serra, para o Planalto, os mantimentos, enfim. Então, se você já foi no meio do mato, se você foi na casa da avó, você já viu aquela trilha? Que é aquela picadinha que fala, né? E por que aquela trilha está ali? Porque todo mundo passa no mesmo lugar. Quando você vai proteger a sua grama, para ninguém passar, você bota uma cerquinha, para não fazer aquela trilha na grama. Pois então, e como que faz para a trilha apagar? É não passar mais por ali. Rapidamente, o mato tapa a trilha e não se sabe mais onde estava a trilha. Olha que forte isso. Até uma vez o Telmo foi fazer uma expedição com alguns irmãos da igreja, muitos anos atrás.
E eles contavam com uma trilha, mas a trilha fazia muito tempo que as pessoas não passavam por aquela trilha, eles perderam a trilha. Gente, eles quase morreram nessa expedição. Porque eles foram numa trilha errada e enfim. Aliás, foram sem trilha, foram no meio do mato. Quando você, agora preste atenção no que eu vou dizer. É a trilha. Quando você constantemente fala sobre aquilo, eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui deixada, eu sou uma vítima, eu fui burra na escola, eu não faço nada, eu não consigo emagrecer, eu não consigo ir para academia, eu não consigo ter meu tempo com Deus. Você está fortificando a trilha. E sabe quem que vem atrás de você na trilha? Eles olham, uma trilha, uma mãe derrotada, vamos ser derrotado também. Eu também não consigo, eu também não posso. Mas, se essa mulher fala passado, tchau. Eu quero entender o que Deus está fazendo comigo hoje e é aqui que eu vou andar. Pode ter certeza que naquela nova trilha que você construiu com Deus, é ali que seus filhos vão andar também. Me entenderam? Então, repetir a história. Às vezes você pensa, que vai curar alguém. Amém, eu creio que as nossas situações... Mas se você fica repetindo, você está fortalecendo um sistema de crença dentro da sua cabeça que você não vai se livrar dele. Estão comigo? Então, essa é a prática. Não fale mais, não lembra, não fica falando, não fica tocando no passado. Inclusive tem mulheres que estão vivendo, que viveram um momento difícil no casamento, né? Talvez uma traição, talvez um divórcio, e voltaram, estão tentando. Uma das coisas que fragiliza muito os relacionamentos é ficar voltando. Olha, se você perdoou, você perdoou. Posso ouvir um amém? Quando a gente perdoa, a gente dá uma folha em branco para a pessoa. Claro que a confiança vai ser construída, mas você ficar tocando tudo o que aconteceu só vai fortalecer aquilo que aconteceu. Vamos lá, segundo, não considerei as antigas. E aqui Deus ele dá uma aprofundada. Não basta não só lembrar. Também não fique analisando constantemente. Considerar fala assim, analisar, dar atenção constante, alimentar, revisitar, voltar mentalmente todos os dias. Há pessoas que alimentam as dores, revivem as conversas, repassam as traições, as injustiças. Aí você fica ali revisitando, alimentando aquilo. Não. Porque primeiro Deus tratou fora, agora Ele está falando de dentro. Mesmo que você não fale, mesmo que você não... Para de alimentar e a gente pode parar. Sabe como? Vem um pensamento de derrota, por exemplo. Você não vai conseguir, hein? Você não vai conseguir. Para na hora. Não vou conseguir. Repreendido, Satanás. Eu vou conseguir sim. Quer ver que eu vou conseguir? Esses dias eu fui fazer uma prova. Aí o inimigo na minha mente. Vai tirar nota baixa, hein? Falei, está amarrado, porque a mente de Cristo está sobre mim. Eu estudei, eu vou fazer a prova, vou tirar nota boa, tirar nota boa. Você pode tirar esses pensamentos. A fulana está chegando ali, Dá um corte nela. Lembra aquele dia que ela fez aquilo contigo? Devolve. Você vai fazer o quê? Não, eu vou amar a fulana. Não vou devolver com a mesma moeda. Talvez nem enxergue, nem é o que eu enxerguei. Talvez ela nem fez isso. Gente, outro dia uma pessoa veio me pedir perdão. Eu queria te pedir perdão. Não, quer dizer que eu fiquei triste contigo. Já viu aquela coisa que a pessoa vem te pedir perdão, mas é você que errou? Acho muito estranho isso. Já viu? A pessoa vem te pedir perdão, mas quem errou foi você, não foi ela. Deus, meu Deus. Enfim, aí ela veio. Porque assim, não, tudo bem, mas assim, eu não te conheço. Como que eu fiz alguma coisa contra ti? Eu não te conheço. Ela criou o problema comigo. Ela criou o que eu pensei dela. É porque um dia eu passei e tu não olhou. Eu falei, mas é porque eu tenho miopia. Se eu não estou de lente de contato, eu estou de lente agora, eu não enxergo. E às vezes não dá para ver tudo. Me perdoa. Já viu que tem coisa que a pessoa caça o problema está lá longe, ela pega assim, vou pegar aquele problema para mim. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas alimentam as dores e fica ali. Aí vem aqui na igreja, ninguém conversou contigo. Tá vendo? Na escola também era assim. Tá repreendido. Sabe? Não alimenta isso.
Para de alimentar aquilo que Deus já decidiu encerrar na tua vida. Se as pessoas estão continuamente falando assim, deu fulana, deu desse assunto. Gente, deu desse assunto. Lá na minha família a gente tem uma tática que deu super certo. Porque já viu que no ambiente familiar, como tem muita intimidade, às vezes sai uma palavra infeliz? Um comentário desnecessário? É da tia, da prima, da mãe, é do irmão, é da cunhada. Tem. Pessoas que a gente ama profundamente. Mas em algum momento vai sair um... Aí lá em casa a gente faz assim, ó. Não se aprofunda. Quando um começa a querer se aprofundar num assunto que é constrangedor, o outro já pula, não se aprofunda. Aí a outra pessoa já toma aquilo, amém, amém. Não se aprofunda. Então lá na sua casa usa isso. Quando a tua tia, a tua avó, alguém está querendo se aprofundar numa história antiga. Já viu que a nossa família, ela gosta de... Ai, Jesus, eu ia me aprofundar aqui. Não vou falar. Um dia, eu tô lá na mesa, sabe? Às vezes assim, eu entro num romantismo com as coisas. Tô lá na casa da minha avó, sentada à mesa com ela, porque agora ela não consegue mais chegar para a mesa, ela perdeu a mobilidade das pernas, mas naquela época ela ainda sentava na mesa. E assim, né, gente, a cortininha da casa da avó, os móveis da casa da avó, a rosca, o jeitinho que ela faz a mesa, que é só dela. A minha avó, ela nunca botava, eu acho isso tão bonito. Ela nunca botava, por exemplo, a manteiga. Ela não botava a manteiga no pote da manteiga de plástico do supermercado. Ela tirava com a colher num potinho. Eu achava aquilo tão chique. Num potinho. E ela dizia assim, esse pote aqui é de aço inox. Ela dizia pra mim. Eu achava aquilo lindo. Eu estava ali naquele momento. Lindo. Aí um dia, eu estava lá, o meu tio chega, aí, tudo bom, todo mundo sentado lá. Estão comendo, vão comer. Eu lembro de um dia que tu estava com a cabeça cheia de piolho. Pra mim. E tu estava lá querendo comer e tu estava coçando a cabeça. Eu falei, tio, eu era uma criança. Eu falei, não se aprofunda. Quem já teve piolho na infância? Não fala. Aí, e ele kkkk, e a minha avó começou a rir, foi mesmo. Não considerei as coisas antigas. Mas a gente tem que falar para nossa família aí, não se aprofunda. Tem ainda a sogra, eu já vi sogra falando para atual do marido. Ai, sabe aquela tua namorada? Uma amiga minha passou por isso, ela queria matar a mulher. Não se aprofunda. Terceiro, eis que eu faço uma coisa nova. E esse versículo, gente, ele é extraordinário. Deus não diz assim, se prepare, eu vou fazer. Ele diz, eu já estou fazendo. Já está feito. Enquanto Israel chorava pelo que tinha passado, Deus já estava trabalhando no amanhã. O problema, sabe o que é? A ótica dele estava no lugar errado. Agora, vou te dar uma atitude prática que eu acho linda. Aprenda a procurar os sinais do novo. Ele tem um rastro. Nem sempre Deus começa grande. Começa a olhar para aquelas coisas bem pequenas. Deus já está fazendo algo novo. Claro que se a gente for olhar, tem pessoas que têm um QI muito alto de inteligência, né? Tem capacitações aqui totalmente diferentes. Tem mulheres que são da lógica, né? Você coloca uma resolução de matemática na frente dessa mulher, ela dá um banho. Agora você coloca na frente de outra. É só por Deus, tipo eu. Você vai ver na minha calculadora do celular, tá ali 7 mais 3. Não sou da lógica. Meu negócio é outro. Até um morre de rir. Ele fala, meu Deus, ele é muito lógico, né? A Isabela e eu tem que fazer conta de matemática nos dedos. Tem vários tipos de habilidades aqui. Isso é maravilhoso. Mas tem algumas coisas que não dependem da habilidade. E nem se você nasceu num berço rico ou pobre. Porque às vezes a gente pensa assim, fulana almejou, conseguiu. Porque olha o pai que ela teve. Olha a mãe que ela teve. Olha o colégio que ela estudou. Ontem nós estávamos comendo uma sopa e alguém falou assim... A Isabela começou a falar, lá na cantina a comida não é tão boa. Eu falei, minha filha, na minha época, no colégio público, era sopa. Mas era bom. Não tinha esse negócio de coração, de nada, era sopa.
E aí, a gente vê pessoas que cresceram, não tiveram acesso, né, a um estudo mais muito melhor, a professores, a tudo. Glória a Deus por isso. Mas tem algumas coisas que independem disso. Por exemplo, ser pontual. Independe. Raça, cor, se você é rico ou pobre. Ser pontual já te coloca na frente, sabia? Outra coisa. Você é excelente com aquilo que colocam na tua mão. Você não faz mal feito. Pode ser recortar algo, lavar alguma coisa, melhorar algo. Você é excelente. Outra coisa, ser excepcional em áreas. Você visita alguém, você sempre leva algo, você é diferenciada. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que você não precisa ter grandes habilidades para começar uma mudança pequena que vai reverberar nas grandes mudanças da sua vida. E talvez, Deus já esteja nas pequenas coisas da sua vida e você ainda não percebeu. Eu lembro quando eu mudei a minha alimentação. E deixa eu contar uma coisa, não sei se eu já contei aqui. Mas eu comecei uma faculdade de nutrição. Aos 48 anos. E estou amando esse universo aí. Estou gostando. Mas eu estou me desafiando muito. Mas eu tenho... Há 2 anos atrás, que eu mudei a alimentação e tudo, por conta de uma endometriose. Um dia eu vou falar mais profundamente sobre isso. Que o meu corpo era inflamado, então o que eu comia me inflamava. Então eu parei de comer aquilo que inflamava o meu intestino. E o meu intestino curado começou a dar saúde para o meu corpo. Eu lembro que quando eu tomei essa decisão, a médica, uma das médicas que me atendeu, ela me convenceu só por algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim, porque eu olhava para uma vida saudável de academia, por exemplo, eu dizia, tem que me inscrever numa academia. E eu sempre dizia, não, eu botava muito distante. E ela disse assim para mim, sabe o que você faz? Você tem um tênis? Eu falei, tem. Tem uma roupinha mais confortável? Tem. Então você vai começar, não na academia, você vai começar caminhando meia hora ao redor da sua casa. Era muito possível para mim. Caminhar 20 minutos, 30 minutos ao redor da minha casa. E eu falei assim, mas isso resolve? Ela assim, sabe o que resolve? Vai começar a te dar disciplina, o teu corpo vai entender que você está acordando para uma atividade física e essa pequena mudança vai impulsionar para você para grandes mudanças. É igual quando você vai arrumar uma gaveta. Você já percebeu? Você foi lá só arrumar uma gaveta. Você está com o quarto inteiro organizando. Não é verdade? Você começa com uma gaveta, daqui a pouco você está na casa inteira. Porque aquilo vai puxando. Então, comece a olhar as pequenas mudanças que Deus já tem promovido. Sabe, às vezes uma porta, uma amizade, uma oportunidade, uma conversa. Uma mudança silenciosa. Em quarto lugar, agora está saindo a luz. No hebraico, olha que lindo. É muito legal que eu também estou fazendo faculdade, eu faço nutrição e estou terminando teologia. Só Deus para me dar graça. E a gente tem uma matéria que é só sobre hebraico, né? Sobre como que a Bíblia foi escrita. E é tão lindo quando você pega a tradução da Bíblia, mas você vai lá no original e a palavra usada aqui no hebraico é broto. Quando um broto sai, está saindo a luz, né? Quando ele foi escrever, ele usou o quê? Quando o brotinho está saindo. E às vezes nós não reconhecemos o potencial de um broto saindo na nossa vida. E o Senhor está falando assim, não despreza. É pequeno, é frágil, é quase imperceptível. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença. Porque está vivo. Toda grande árvore começou com um brotinho. Mas o problema é que a gente despreza as pequenas mudanças e a gente quer as grandes mudanças. Valorize os teus pequenos começos. Valoriza. Não despreze o primeiro passo, a primeira venda, o primeiro atendimento, a primeira discípula. Sabe, aquilo que você está fazendo de primeiro. Porque Deus ama começo, gente. Parece que Ele olha assim, ela está começando. Em quinto lugar, diz assim, porventura, será que você não está percebendo? Não percebeis? O problema não era a ausência da novidade, mas a percepção que nós não temos do que Deus está fazendo. Às vezes o milagre já começou, mas a gente está com o olho treinado a olhar para onde? Para o passado.
O Senhor está fazendo uma coisa nova. O Senhor está mudando a sua perspectiva hoje, a sua percepção. Eu oro para que o Espírito Santo toque na sua percepção agora. Em nome de Jesus. Que Ele mude a sua percepção a respeito do que você está vivendo. Que Ele coloque os seus olhos no lugar certo. Para que você veja aquilo que Ele já está fazendo. Eu tive ontem uma aula de percepção aos olhos de Deus. Eu fui no Hospital Unimed. Nós temos uma mãe que congrega aqui com a gente, a Sabrina. E ela tem uma filhinha, se chama Natália. A Natália tem 16 anos. Mas ela tem, se eu não me engano, é paralisia cerebral. Desde que nasceu. Então a Sabrina, ela vive em função daquela situação toda. Eu olhava ontem para aquela menina de 16 anos em cima de uma cama. Toda paralisada. Ela teve que fazer uma cirurgia agora, porque como ela cresceu, a coluna dela dobrou, gente. Porque o corpo dela, ela não tinha músculo, sustentação, músculo forte para sustentar o crescimento da coluna. E ela simplesmente dobrou. Quando ela dobrou, os médicos falaram, a gente vai ter que colocar pino para ela ficar ereta. Só que ela mandou mensagem para mim no direct assim, pastor, eu tô com tanta saudade de vocês. Eu botei, eu também. Onde que tu tá? Não tive mais. Ela falou, pastor, eu tô há 3 meses morando no hospital. Eu falei, sério, o que houve? A Nath fez uma cirurgia, deu complicação. E agora a gente acabou de sair da UTI. Eu tô acampada no hospital. Quando eu cheguei lá ontem, gente, eu fiquei assim, ó. Era um quarto de hospital, isolamento. Várias fotos delas de momentos felizes, assim, colado na parede. Aqueles body splash dela, perfuminho, a Bíblia. Ela se acampou realmente ali. Aqueles travesseiros não hospitalares, travesseiro com fronha de casa. Aí ela olhou para mim. Ela, ai, pastor, é que eu tentei deixar um pouco isso aqui com cara de casa. E eu fui sendo quebrada, moída. E ela foi falando, olha só, ela daquele jeito. Ela, se hoje tiraram a tráqueo. Olha que vitória, pastor. Eu falei, nossa, que vitória. E aquilo foi, sabe, e ela com aquela perspectiva linda. E a Nath, ela dizia assim, a Nath é meu amor. E beijava a Nath. Né, filha? Não é, filha? E qualquer coisa que a Nath fizesse era uma frase. E quantas vezes a gente não tem nem paciência para ouvir os nossos filhos. Gente, aquilo começou a me moer. E ela não olhou aquele copo vazio, ela enxergava ele cheio. Eu saí de lá com uma lição. Quando eu cheguei em casa, a Isabela chegou da escola. Mãe, eu falei, filha, não me diga nada, só me abraça. Que eu abracei ela aqui, eu falei, Deus, como eu sou ingrata. Como que eu poderia olhar esse copo mais cheio, como eu tenho escolhido, muitas vezes reclamar daquilo que eu não posso reclamar. A nossa perspectiva precisa mudar, gente. Para a gente não ser abatido por Deus. A gente precisa se arrepender. Tem gente enfrentando guerras e batalhas. E sabe o que acontece com o egoísmo? A gente não vê o que Deus está fazendo. Porque Deus não está fazendo do meu jeito. Quem está comigo? Ore para Deus hoje curar a tua visão. Há pessoas que têm oportunidade, mas enxergam ameaça. Recebem portas abertas, mas escolhe, sabe o quê? Escolheu medo. Ai, será? Passa por essa porta. Vivem milagres, mas continuam esperando tragédia. Não, agora deu certo, mas ai, eu sei que daqui a pouco. Quem vive traumatizado interpreta cada nova novidade como perigo. Quem vive no passado interpreta tudo com o passado. Só que Deus está falando assim, ó, ei, observa, vou voltar, sabe o que? É um caminho no meio do deserto. Não vou abrir mar não, tá? Eu vou fazer uma coisa totalmente nova. Deus, tira esse deserto. Não, filha, eu não vou te tirar do deserto, tu precisa dele. Eu vou abrir um caminho no meio desse deserto. Senhor, me tira da fornalha. Não, filha, tu vai andar no meio da fornalha e eu vou andar contigo lá dentro. Eu queria que você ficasse de pé. Tinha um casal, isso é muito
típico do sul de Santa Catarina, eu já digo. Porque eu não conheço as outras regiões, tanto quanto eu conheço Santa Catarina. Mas é muito típico aqui em Santa Catarina, nós somos um povo muito enraizado. Então aqui é final de semana, almoço no pai e na mãe, não é assim? Na avó, na nona, aquela cultura italiana. A gente tem muito isso. E quando a gente casa, eu lembro que quando eu e o Telmo casamos, nós dois assalariados, eu trabalhava numa empresa, ele já estava no exército. A gente quase se quebrou tudo, mas a gente construiu nossa primeira casa, porque o meu sogro fazia questão, não, quem casa, quer casa. Não, era impensável naquela época alugar alguma coisa. Não, a gente construiu uma casa. Minha casa não tinha nada, mas estava lá construída. E às vezes eu falo com alguns casais aqui e eles falam assim para mim. Eu assim, como é que tá? Tá tudo bem? Ó, daqui uns 4, 3 meses vai melhorar. Por quê? Não, porque vai acabar a prestação de tal, a prestação daquilo outro, a prestação daquilo outro, e vai melhorar. Aí passa os 4 meses, eu pergunto, e aí, como é que ficou? Não, agora, daqui mais 3 meses a coisa vai, pastor, ela vai melhorar. Aí eu falei, esses dias eu falei assim, vai viver a vida. Para de ficar futurizando aquilo que você vai viver e começa a ser grato e viver hoje. O que Deus deu para mim, para você, sabe o que é? É hoje. É hoje. Teve pessoas que acordaram hoje pela manhã, mas não vão dormir hoje. E a gente está aqui, muitas vezes, preocupado com coisas tão pequenas. Deus está nos dando uma chance hoje. Para mim e para você. Dizendo assim, deixa eu mudar a tua perspectiva e mudar a tua visão do que você está enxergando. Tem gente resistindo ao novo de Deus. Ah, mas como é que vai ser lá no novo? Deus não vai te contar. Ele está contando com a tua obediência. Foi por isso que ele falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Será que você não confia no seu Deus? Confia ou não confia? Oh, você não é? Talvez daqui, sei lá, 50 anos, mais, não mais, porque tem criança aqui. Mas daqui, vamos botar 100 anos, a gente não está mais aqui, gente. A gente já passou e as pessoas já se esqueceram da gente. Viva a sua vida para a glória de Deus. Nós somos eternas, existe uma eternidade. Jesus vai voltar, sabia? Ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a igreja. E nós precisamos estar atentos àquilo que o céu está fazendo. Ai, pastora, quando fala que Jesus vai voltar para dar um aceleramento, por quê? Glória a Deus, que Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Nós fomos criados para a eternidade, nós somos eternas, não acaba aqui. Existe corpo glorificado, as ruas são de ouro, os muros são de cristal. Se você ler Apocalipse, há um novo céu. João 14 diz, eu vou preparar um lugar para vocês. Agora, enquanto nós estamos aqui, vamos ser diligentes com a vida que Deus nos deu. Vamos fazer o melhor que a gente pode. Vamos ser positiva. Você está enfrentando uma guerra, seja positiva. Para de dizer, eu não vou conseguir. Você vai começar a declarar, já deu certo. O Senhor vai na minha frente. Enquanto você libera a palavra, Deus respalda a sua fé. Agora, se essa palavra te pegou, vem aqui que eu quero orar contigo. Pode vir. Diz assim, Senhor, muda essa minha perspectiva. Muda a minha visão, mas vem com fé. Porque Ele faz. Senhor, não quero mais pensar como eu pensava, agir como eu agia. Porque o Senhor é Deus. As guerras são ferrenhas, não são? Mas o Senhor é fiel. Ele é fiel. Eu tenho uma tática lá em casa que eu vou ensinar para vocês. Quando a gente passa uma guerra, eu sempre digo assim pro Telmo, qual é o final disso tudo? Qual é o pior cenário? O pior cenário é esse, então já está ganho, meu filho. Então a gente não precisa ter medo, porque até quando a gente perde, em Cristo nós ganhamos para a eternidade. Até quando eu e você perdemos, nós ganhamos, porque nós estamos debaixo do propósito de Deus. Agora tem gente aqui enfrentando guerras ferrenhas. A Patrícia está aqui com nódulo no pulmão. Está lutando
cansada, químio, exame. Para quem passa por isso sabe, cada exame dá uma angústia naquela semana para receber um resultado. Às vezes o resultado não sai o que queria. Mas eu olho para ela e vejo a graça de Deus sobre a tua vida te sustentando, te fortalecendo. Porque ainda que nesse mundo, nesse corpo pereça, existe uma eternidade. Deus nunca vai desistir de você. Anos, eu declaro anos na tua vida e vida nos teus anos. Você que está enfrentando um diagnóstico difícil, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que o seu coração descanse nessa noite, na certeza que não cai uma folha de árvore, não cai um fio do seu cabelo sem a permissão de Deus. Se você entrega a sua vida para Ele, Ele é dono dos teus dias. Há um descanso nessa noite. Para de considerar as coisas que se passaram. Deus está fazendo uma coisa nova. Uma coisa nova. Uma coisa nova. Ah, Senhor, mas eu tenho medo. Senhor, eu não sei como que vai ser daqui para frente. Minha filha, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Começa a andar na palavra de Deus. Deixa eu orar por você que está aqui. Pai, elas vieram para frente com esse coração quebrado. Assim como o Senhor curou tantos cegos, Deus. O Senhor tocou no cego para que ele enxergasse da maneira que o Senhor está enxergando. Eu declaro agora sobre a vida das minhas filhas, Pai, que elas enxerguem. Que elas enxerguem o propósito no meio da guerra. O propósito no meio da luta. Em nome de Jesus. Como é que é o teu nome? Natália. Você mandou mensagem para mim hoje, né? Que o Espírito Santo te cure, minha filha. Que o Senhor arranque esse medo. Tira o medo. Amém? Tira o medo. Vive hoje, tu está viva hoje. A cura do Senhor vai vir à medida que você vai confiando no Espírito Santo. Você é filha dela? Ela é sua mãe? Cura sobre a casa de vocês, sobre a família de Deus. Pai, nós abençoamos a Natália com cura agora. Natália, a Patrícia, a Karen, que também está aqui hoje, recebeu um diagnóstico recente. Tantas outras pessoas que eu não conheço aqui, que eu não sei, mas o Senhor conhece. Toca agora. Vamos orar, gente, para que Deus comece a curar o câncer. Em nome de Jesus. Você pode, como igreja. Tem pessoas que estão online, passando por essa batalha. Será que nós podemos orar agora para que Deus cure? Em nome de Jesus, para que a sepultura seja fechada. Em nome de Jesus, para que essa cura e graça. Nós te abençoamos, Natália, com a cura que vem do alto. Em nome de Jesus, sobre tua casa. Em nome de Jesus, aqueles, Senhor, que têm enfrentado dores, medos, desafios. Nós ministramos cura agora, restauração agora. Muda a perspectiva, muda a visão. Quando nós cantamos essa canção, deixa o Espírito Santo ministrar. Jesus, nós não vamos resistir ao teu novo soprando nesse lugar. Óleo fresco novo, recém-espremido, recém-esmagado. Óleo fresco de cura sobre esse lugar. Nós não vamos rejeitar o novo e nos apegar a formas antigas. Mas nós vamos, Senhor, com obediência, dizer sim àquilo que o Senhor está fazendo. Dizer sim às investidas do Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Eu quero deixar um testemunho. O testemunho, ele é um altar. Está aqui na minha frente, bem na minha frente a Marília. Está aqui. Marília está aqui. Vem cá, Marília, sobe rapidinho aqui. Corre aqui, bem rápido. Vem. Corre. A Marília recebeu um diagnóstico há quantos anos? 2022, ela estava numa reunião de mulheres como essa, desesperada. Ali na frente, sem força, desse lado ali. Com um tumor gigante aqui, bem aqui assim. Uma bola enorme.
Ela teve que tirar, inclusive, todos os órgãos internos. Não todos, mas vários. Tem um corte gigante, não tem mais umbigo também. E nas visitas no hospital, ou quando eu falava com ela, eu olhei para ela um dia e falei assim: eu não vou no teu velório, porque não vai acontecer esse velório. O Senhor vai fechar essa sepultura, e tu vai ver o crescimento dos teus filhos, dos teus netos, e eu vou ver tu vivendo a vida que Deus te deu. Ela chorou, lembra? Liberei a palavra, e ela está aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não era só um câncer físico. Deus queria fazer algo muito mais profundo. Ela também tem um livro. Como é que é? Qual o seu câncer? Deus ministrou tanto na vida dela. Ela disse que Deus tirou realmente o umbigo dela. Ela não tem mais nenhum umbigo para ficar girando em torno e nem olhar. E hoje Deus levanta ela como um lugar de esperança para tantas pessoas que estão enfrentando o diagnóstico. Eu trouxe ela aqui porque ela é um testemunho para que você veja Patrícia, para que você veja Natália, que você veja Karen, aquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer além daquilo que nós pedimos, que nós imaginamos e que nós sonhamos. Eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus. Ai, Jesus, levanta a mão para sua casa, que nós excedemos o horário. Mas eu já avisei que quando você vem para esse culto, já avisa o seu marido. Avisa. Amor, eu não tenho hora para chegar hoje. Pai, abençoa a nossa casa agora, a nossa família. Alcança com cura, com restauração, com graça, com a tua presença. Deus, nos leva guardadas agora no teu sangue. Nos livra de todo acidente, nos livra do homem mau, nos livra de toda intercorrência. Nos livra, Senhor, dos ataques do maligno. Nos faz chegar em casa em paz, em segurança. E, Senhor, que a nossa visão restaurada, a nossa perspectiva mudada, vivendo os teus sonhos e os teus propósitos para a nossa casa, para a nossa família, com os olhos fixos em Cristo. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Até a próxima quinta de mulheres.